Fala, meus queridos, hoje um dia muito importante. Vamos falar de um assunto que é muito negligenciado pelos aquaristas, principalmente pelos aquaristas iniciantes, que é ciclagem, mais especificamente ciclagem em aquários de água doce. Vou fazer um vídeo bem simples, com uma linguagem bem popular, não irei utilizar nenhum tipo de termo técnico, nenhum nome científico de bactéria, ou seja, de animal, enfim. Hoje o vídeo é focado em ciclagem. Vou falar um pouquinho tanto da ciclagem comum, da tradicional, quanto da ciclagem com aceleradores biológicos e até mesmo com mídias já cicladas, para vocês entenderem um pouquinho de cada um e evitarem, minimizarem os erros no início, esses erros iniciais aí nos seus aquários, beleza? Eu primeiramente vou sentar minha bunda ali, ó, vou conversar com vocês e depois eu vou mostrar para vocês esse aquário aqui, ó, que está em processo de ciclagem. Hoje é o 10º dia da ciclagem desse aquário aqui, que é um cubo de 40 por 40 40, dá um total aí de 64 litros, e eu estou utilizando aceleradores biológicos nesse aquário, beleza? Agora vamos deixar de enrolação e bora partir para o conteúdo. Vamos lá, meus queridos, é o seguinte, ciclagem. Da onde vem esse termo ciclagem? Ciclagem basicamente vem de ciclo. E que ciclo é esse? O ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio que acontece a todo instante, ele está acontecendo aqui nos nossos aquários, E como que funciona esse ciclo do nitrogênio? Basicamente você vai ter peixes no seu aquário, invertebrados, que vão produzir matéria orgânica. Que matéria orgânica seria essa? Fezes principalmente, mas não só fezes. Matéria orgânica também como, por exemplo, restos de rações que acabam ficando pelo aquário, restos de plantas também, de folhas de plantas, na verdade, que acabam ficando nos nossos aquários e que irão entrar em decomposição. Toda essa matéria orgânica, durante seu processo de decomposição, elas vão liberando amônia. A amônia é altamente tóxica aos nossos animais. E a gente, de alguma forma, precisa eliminar essa amônia dos nossos aquários. E como que a gente vai eliminar a amônia dos nossos aquários? Basicamente, com as bactérias. As bactérias que são benéficas, que a gente vai armazenar no nosso sistema de filtragem. E para essas bactérias começarem a aparecer nos nossos aquários, é aí que entra a questão da ciclagem. As bactérias começam a surgir nos nossos aquários durante o processo de ciclagem. E como que essas bactérias funcionam? Eu não quero entrar em detalhes em relação com o nome de bactéria tal, com o nome de bactéria X ou Y, tá? Eu quero simplesmente explicar para vocês assim, de forma um pouco superficial, mas bem explicada, como que vai funcionar o ciclo do nitrogênio e como que essas bactérias vão nos ajudar nos nossos aquários. Basicamente, como eu já falei para vocês, vai ter lá matéria orgânica, essa matéria orgânica vai entrar em decomposição e durante o processo de decomposição nós teremos a amônia. Vai ter uma bactéria, uma espécie de bactéria que vai consumir essa amônia e vai transformá-la em nitrito. E vai ter um outro grupo de bactérias, um outro tipo de bactéria que vai consumir o nitrito e transformá-lo em nitrato. Num ranking assim de toxicidade, nós temos amônia em primeiro lugar, que é a mais tóxica de todas, depois nitrito e depois nitrato. E é basicamente assim, dessa forma, que acontece o ciclo do nitrogênio. A partir da matéria orgânica, as bactérias vão consumir a amônia, que é gerada a partir da matéria orgânica, vão transformar em nitrito e posteriormente em nitrato. E o nitrato, nós normalmente ou liberamos, nós removemos durante as trocas parciais de água, as famosas TPAs, ou então temos plantinhas nos nossos aquários que vão consumir este nitrato. Mas mesmo tendo plantas, o ideal é que se mantenha a questão da TPA para poder não só remover o nitrato, a TPA tem outras funções também, mas acredito que a função principal da TPA seria essa remoção, essa diminuição da carga de nitrato dos nossos aquários. Tá, beleza, Matheus. Já entendi a questão do ciclo do nitrogênio. Mas como que eu vou gerar, como que eu vou ter essas bactérias no meu aquário? Muito simples, muito simples. A primeira forma, que é a mais tradicional, inclusive, é a ciclagem tradicional, que basicamente nós vamos montar todo o nosso aquário e assim que a gente monta o nosso aquário, nós vamos jogar lá dentro dele a ração para se decompor. Lembra que eu falei anteriormente aí da decomposição da matéria orgânica? Nós vamos jogar a ração lá sem peixe nenhum, para essa ração se decompor, e durante a decomposição ela começar a produzir amônia. As bactérias, no processo tradicional, elas acabam surgindo de forma natural nos nossos aquários. Então, basicamente, inicialmente, a única coisa que nós vamos precisar fazer é montar o aquário, jogar uma ração ou jogar alguma outra coisa lá que vá produzir matéria orgânica, que vai se decompor e produzir
a amônia que nós precisamos para esse processo de ciclagem. E como que nós vamos saber que o aquário está com amônia, que está realmente sendo produzida a amônia? Nós conseguimos ver, vamos dizer assim, ver a amônia do nosso aquário com testes, né? Testes de amônia. Eu vou até pegar aqui para vocês verem. Eu tenho 2 testes aqui, né? Mas só que estão grudados porque eu molhei, dei mole. Mas enfim, que é o teste de amônia tóxica e o teste de nitrito. Esses testes aqui no processo de ciclagem são obrigatórios. Você precisa ter o teste de amônia e o teste de nitrito para saber, né, se o seu processo de ciclagem está ocorrendo da forma correta ou se ocorreu da forma correta. Vamos lá, lembra que eu tinha comentado com vocês que vocês precisam jogar a ração no aquário de vocês para ela poder produzir a amônia? Beleza. Essa amônia ela não vai aparecer no primeiro dia, normalmente ela aparece depois do 3º dia. E vocês vão estar sempre fazendo esse teste, né, para poder verificar o comportamento da amônia. O que acontece inicialmente? Depois do 3º dia, normalmente, a amônia ela vai começar a subir. A amônia vai subir. Enquanto a amônia está subindo, o nitrito está lá paradão, não vai aparecer nitrito nenhum. A amônia ela vai chegar num pico. Quando ela chegar nesse pico, as bactérias que consomem a amônia começarão a aparecer, né, e elas começarão a consumir a amônia e transformá-la em nitrito. Ou seja, quando essa amônia chegar no pico, as bactérias vão aparecer, vão começar a consumir a amônia, né, e aí a quantidade de amônia com o consumo dessas bactérias vai começar a cair. Conforme essa amônia vai caindo, o nitrito começa a aparecer. O nitrito começa a subir. Lembra lá no início? Amônia vira nitrito, né? Então, amônia cai, nitrito sobe. O nitrito vai subir, né? Vai aumentar no seu aquário, né? Vai chegar também no pico igual a amônia. Chegando nesse pico, né, o nitrito ele também vai começar a decair, né? Porque as bactérias vão aparecer, as bactérias que consomem nitrito vão aparecer também de forma natural, vão surgir no aquário de vocês, né? E aí o nitrito vai começar a decair, a ser consumido, e posteriormente o nitrato. Só que o nitrato desses 3 é o menos importante, né? O que nós precisamos saber é se a amônia e o nitrito serão consumidos da forma correta. A amônia subiu, desceu, ela vai zerar, né? O nitrito depois ele vai subir e vai descer e vai zerar também. A partir do momento que seu aquário estiver dando amônia zerada e nitrito zerado, depois de ter amônia subido e descido e nitrito subido e descido, aí sim seu aquário está preparado para receber os novos habitantes. Aí você teve uma ciclagem completa do aquário de vocês, né? Aí antes de vocês adicionarem os novos habitantes, o que normalmente é recomendado é fazer uma TPAI de 30%, no máximo 50% do volume de água do aquário, para já remover aquela quantidade ali de nitrato, beleza? E assim a ciclagem do aquário de vocês estará completa. Essa é a forma tradicional de fazer a ciclagem do aquário. Não tem mistério algum, né? Não tem mistério algum. A única coisa que você precisa ter e se esforçar para isso é paciência. Você precisa ter muita paciência, porque é um processo que demora de 30 a 36 dias para ser completo, né? Na forma tradicional. Mas também existe a forma, né, que eu utilizo, que é utilizando aceleradores biológicos. E como que funciona essa forma aí dos aceleradores biológicos? Vou pegar aqui também para mostrar para vocês. Isso aqui é um acelerador biológico. Esse aqui é o Biostart da PowerFert, né? É uma marca nacional, inclusive o Biostart tem um excelente custo-benefício, né? E eu tô tendo o prazer de utilizá-lo aqui no aquário que eu mostrei para vocês lá no início, né? E tô acompanhando muito bem com os testes aqui e tá dando muito certo. Como que eu utilizo o Biostart? No início da ciclagem vai ser a mesma coisa. Você vai montar o aquário, terminou de montar o aquário, vai jogar a ração lá para ser produzida a amônia, né? Para a amônia começar a aparecer no aquário de vocês. Mas desde o primeiro dia de montagem, vocês já vão adicionar o acelerador biológico. Vai adicionar o acelerador biológico no primeiro dia. Esse daqui, por exemplo, são 10 ml para cada 100 litros, ou seja, 1 ml para cada 10 litros. Adicionou no primeiro dia, vai passar o segundo dia, no terceiro dia, adiciona mais uma dose e vai sempre acompanhando com os testes de amônia. Não vai mudar nada em relação aos testes, não vai mudar nada em relação ao processo normal, né? Mas basicamente isso daqui vocês vão adicionar nos primeiros 15 dias do aquário de vocês em dias alternados. Dias alternados seria dia sim, dia não. Essa é a forma que eu utilizo no meu aquário e dá muito certo. Primeiro dia adicionou, no segundo dia não adicionou, terceiro dia adicionou, no quarto dia não adicionou, no quinto dia adicionou e assim por diante até completar os 15 dias, né, as 2 semanas no caso. Então basicamente o acelerador biológico ele vai reduzir pela metade o processo de ciclagem do aquário de vocês.
Tem alguns aceleradores biológicos pelo mercado, que eu não quero também entrar em muitos detalhes, que prometem fazer a ciclagem do aquário em até 72 horas. Não acreditem nisso, né? Até porque para você completar a ciclagem do aquário em 72 horas, primeiramente você tem que ter amônia no aquário de vocês, né? Se vocês adicionarem somente, né, o acelerador biológico, vocês não vão ter certeza, e também não fazer teste, vocês não vão ter certeza se realmente a ciclagem do aquário foi feita da forma correta, né, com o acelerador biológico. Então, o que eu garanto, né, independente do acelerador biológico que vocês utilizem, são 15 dias. Eu acho que 15 dias ali, acompanhando com os testes, né, é um tempo assim bacana para você também maturar o aquário de vocês, dá tempo ali de surgir as primeiras algas, até mesmo para a galera que gosta de adicionar uma equipe de limpeza aí, aquela galera, aqueles peixes que comem algas principalmente, né? Um aquário novo não tem algas, né? As algas só vão aparecer depois de determinado tempo, independente se você está utilizando acelerador biológico ou não. Então, utilizando acelerador biológico, esse processo se reduz aí para metade ou até mesmo menos da metade do tempo. Aqui no meu aquário, como é que funcionou? A amônia ela foi começar a aparecer no terceiro dia. Fiz o teste de amônia e deu lá 0,25, né, que foi a quantidade de amônia que deu no meu aquário no terceiro dia. No quarto dia, a quantidade já foi um pouco maior, já pulou para 0,50, e no terceiro dia ela já tem um tiro lá para 2 ponto alguma coisa, mas já foi lá em cima, que foi inclusive o momento do pico dessa amônia. Né? Como que eu sei que foi o momento do pico dessa amônia? Que no mesmo dia, né, no quinto dia no caso, o nitrito já começou a ser produzido no meu aquário. Né? E o nitrito ele já foi sempre uma quantidadezinha considerável. O nitrito, até o momento, hoje já estamos no 10º dia de ciclagem do aquário, ele ainda está em processo de diminuição. Então o nitrito ele foi aparecer no 6º dia, assim, mais ou menos, de ciclagem, e hoje, que é o 10º dia da ciclagem do meu aquário, ele ainda está lá. Ou seja, eu preciso esperar esse nitrito zerar para poder adicionar peixe no aquário. Acredito que até o 15º dia já vai ter zerado, se demole até antes do 15º dia. Antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar para vocês o teste feito, né, para vocês verem qual é o resultado. A amônia, eu fiz ontem, ela já estava quase zerada. Né? Hoje, provavelmente ela já deve estar zerada. Ou seja, a colônia de bactérias que consome a amônia, né, ela já está formada nesse aquário e está consumindo bem a amônia. Né? E a colônia de bactérias que consome nitrito está sendo formada, né? Está em processo de formação aí, e em breve o nitrito estará zerado também. Inclusive, eu vou fazer até melhor. Eu vou fazer um teste de amônia, de nitrito, e eu tenho teste de nitrato aqui também. Fazendo o teste de nitrato, nós concluímos que realmente já existe bactérias consumindo nitrito, transformando em nitrato, ou seja, nosso ciclo do nitrogênio está quase ao fim. Quase ao fim não, na verdade está quase sendo concluído completamente. Na verdade, o que está quase chegando ao fim é o nosso processo de ciclagem, beleza? Então, basicamente, essa é a forma que eu faço a TPA. Eu acelero esse processo de TPA adicionando as bactérias, né? Eu não cheguei a explicar, só falei que isso aqui é um acelerador biológico, né, galera? Mas, na verdade, aqui na frente está até escrito, ó, condicionador de bactérias nitrificantes para aquários. Aqui dentro já tem a bactéria. Aqui você vai adicionar no seu aquário e já tem as bactérias aqui prontinhas para poder consumir a amônia e depois, consequentemente, o nitrito. E como que eu sei que funciona? Fazendo os testes. Fazendo os testes e tendo a experiência. Né? Tanto fazendo a ciclagem da forma mais demorada, da forma tradicional, quanto fazendo a ciclagem com os aceleradores biológicos. Né? Eu posso garantir para vocês, dificilmente eu falo isso aqui no canal, né, de garantir. Eu posso garantir para vocês que utilizando acelerador biológico, né, eu estou utilizando aqui no caso da PowerFert, vai sim acelerar o processo de ciclagem e vai ciclar da forma correta o aquário de vocês, beleza? E também tem o processo de ciclagem, como eu tinha comentado, utilizando mídias já cicladas. Tem algumas lojas, hoje em dia não é tão comum, mas antigamente era muito mais comum. Né? Existem algumas lojas que vendem a mídia já ciclada, né? Vendem ali a mídia dentro do saquinho, de litro por litro, e ela já vem ciclada para o seu aquário. Ela funciona muito bem, mas mesmo você comprando a mídia ciclada, eu não recomendo que você adicione peixe no mesmo dia. Até porque nós ciclamos o aquário, nós não ciclamos apenas as mídias biológicas. Né? É claro que a maior quantidade, né, a maior parte da colônia de bactérias do seu aquário vai estar concentrada nas mídias biológicas, porque as mídias biológicas são extremamente porosas. Essa porosidade faz com que a mídia biológica tenha uma área para fixação de bactérias maior do que qualquer outro material ou item ali dentro do aquário de vocês. Ah, Matheus, então você está querendo dizer que a rocha que tem no meu aquário vai colonizar bactérias? Sim. Qualquer coisa que esteja dentro do seu aquário, a tubulação, o cano do SAMP, por exemplo, né, que no caso está aqui desse lado desse aquário, o cano do SAMP vai colonizar bactérias, o vidro do aquário vai ter bactérias. No substrato, então, nem se fala. Dentro do aquário, onde você vai ter maior quantidade de bactérias nitrificantes, vai ser no substrato do seu aquário. Então,
qualquer superfície que tenha no aquário, teremos bactérias nitrificantes, bactérias que estarão consumindo ali amônia, o nitrito, né? Inclusive, no substrato, como no substrato em determinadas áreas nós não temos oxigenação, teremos bactérias que irão consumir o nitrato, exatamente, né? Bactérias que irão transformar nitrato em nitrogênio. Só que, como normalmente nos aquários, nós não temos uma camada de substrato suficiente para colonizar uma boa quantidade de bactérias desnitrificantes no caso são as bactérias que vão transformar o nitrato em nitrogênio. Então nós não temos uma colônia tão eficiente assim, a não ser que vocês tenham uma grande camada de substrato, né, para dessa forma ter uma boa quantidade, né, de uma boa colônia, né, de bactérias que vão transformar o nitrato em nitrogênio. Eu dei essa introduçãozinha aqui bem rápida só para vocês entenderem um pouco que existem bactérias também que transformam nitrato em nitrogênio, né, só que elas são um pouco mais difíceis da gente ter nos nossos aquários, principalmente para quem tem aquário body bottom. Para quem tem aquário body bottom, para quem não sabe o que é body bottom, né, aquário sem substrato. Para quem não tem substrato, esquece. Então, voltando lá ao foco, né, que eu estava falando com vocês de mídias já cicladas, eu não confio, né, mesmo assim, como eu falei, você não cicla somente mídia biológica, você cicla o aquário em si. Você precisa maturar o aquário em si. Então não adianta nada a gente comprar a mídia biológica ciclada e não ter um substrato ciclado, uma rocha ciclada, né, enfim. Para a galera que utiliza mídias já cicladas, eu recomendo vocês acompanharem com os testes, fazer o mesmo esquema, adicionar ração para produzir amônia, né, e ir acompanhando com os testes de amônia e nitrito, né, para ver se o teu aquário está tendo uma colônia de bactérias eficiente ao ponto de consumir toda essa amônia e esse nitrito em pouco tempo, beleza? Então, ao utilizar mídias cicladas, eu recomendo da mesma forma que continue utilizando, né, utilizem junto com as mídias cicladas aceleradores biológicos. Até mesmo porque durante o transporte dessas mídias para o aquário de vocês acabam, de certa forma, perdendo uma parte da colônia de bactérias. Porque durante o caminho, né, dificilmente as mídias não vão entrar em atrito, né? E uma mídia entrando em atrito com a outra, ela vai batendo ali um anel de cerâmica com o outro, né? E você vai perdendo uma parte da colônia de bactérias, né? Esse processo de atrito, você perde uma parte da colônia de bactérias durante o transporte. Então, mais uma vez, recomendo a utilização de aceleradores biológicos. Isso serve também para o pessoal que está de mudança, né? Na mudança é muito comum, infelizmente, da gente perder uma boa parte da colônia de bactérias. Mas na mudança já é outro esquema, não é processo de ciclagem, é outro esquema, um processo de mudança, né? Enfim, isso daí eu posso trazer em outro vídeo, eu já trouxe em uns vídeos passados, mas eu posso trazer em outros vídeos futuramente para falar especificamente disso, beleza? Enfim, galera, eu vou fazer aqui rapidinho para vocês o teste de amônia, nitrito e nitrato, para mostrar para vocês como que estão os níveis de amônia, nitrito e nitrato do meu aquário ali que está passando por esse processo de ciclagem e maturação. Então, galera, vamos lá. Olha aqui, lembra que eu falei para vocês que a amônia estava já zeradinha? Essa coloração aqui amarelada do teste do Alcon significa que a amônia está zerada ou muito próximo a zero. Tá bem zeradinha mesmo, tô botando até aqui na parede branca para vocês terem uma noção, ó. Então a amônia já foi completamente consumida. E nós temos aqui, ó, nitrito e nitrato, né? O nitrito ainda está bem rosinha, coloquei aqui na parte branca do teste para vocês terem uma noção. Então a gente ainda tem uma grande quantidade de nitrito no aquário ainda, só que a notícia boa é que o nitrato também, ó. Eu acabei de fazer o teste de nitrato, né? É um teste que demora aí 10 minutos para chegar na sua coloração final, no resultado mesmo, mas olha aí, mesmo antes, ó, já está dando uma boa quantidade de nitrato. Isso daqui significa o seguinte: temos bactérias consumindo amônia, temos bactérias consumindo nitrito. Isso é muito bom. Por que tem bactérias consumindo nitrito? Então esses testes aqui, eles basicamente conversam com a gente. A amônia está zerada, né, e o nitrito está alto, significa que tem bactérias transformando a amônia em nitrito. Ainda temos nitrito aqui, mas só que já temos nitrato. Então esse nitrato significa que temos bactérias consumindo nitrito transformando em nitrato. Então nossa ciclagem está acontecendo da forma mais correta possível, né? Lembrando que utilizei aceleradores biológicos. Agora só para... já estou chegando aqui no finalzinho, né? Mas antes de chegar a esse final, gostaria de indicar para vocês os testes, né? Vocês viram aqui que eu estou utilizando os testes da Alcon ou Labicon, né? É a marca mais popular que tem aí, né? Tem o preço mais acessível. Eu utilizei bastante e realmente eles dão uma noção boa para a gente. Só que hoje existe essa marca aqui no mercado, que é a PowerFert. A PowerFert tem testes tanto de
nitrato, como esse daqui, pH, nitrito, amônia, tem todo tipo de teste também, por um preço também bacana. É um pouco mais caro do que o da Labicon, só que ele dá um resultado muito mais preciso e muito mais confiável, né, comparado com o da Labicon, beleza? Minha opinião, assim, completamente imparcial para vocês aí. Então, para quem aí quer um teste confiável, tem o melhor custo-benefício do mercado para mim, é esse teste da PowerFert, mesmo aí comparando com outros testes importados. Isso eu posso dizer com certeza. Eu estou usando aqui até uma provetinha da Sera, né? Eu já utilizei teste da Sera, Prodac, Aquaforest, Salifert, e posso dizer com certeza para vocês que o teste da PowerFert vale a pena, né, por ele dar uma precisão boa aí nos resultados e também ter um preço mais acessível comparado aos importados, né? E também produtinho aqui que também é da PowerFert, né? Então também tem um preço mais acessível comparado aos aceleradores biológicos importados. Então você não precisa pagar caro no acelerador biológico importado para ter um bom resultado. Estou tendo um bom resultado aqui com esse daqui que é nacional, beleza? Bem, agora aqui temos a situação atual do nosso aquário. Ó, deu tipo um musgo, sei lá que porcaria é essa, não sei o nome ao certo disso aqui, me desculpe, mas isso é normal, dá em troncos, principalmente no início, né? Enquanto eles estão sendo encharcados aí pela água do aquário. Isso daqui é completamente normal, né? Depois de um tempo ele não vai aparecer mais, mas isso aqui tem que ser removido durante o processo aí de manutenção do aquário. Você vai fazer TPA no aquário, né? Você vai tá retirando essa camada aqui, como se fosse uma gosma que fica agarrada no seu tronco. Isso daqui não vai fazer mal ao teu peixe, né? Mas eu sempre recomendo ao pessoal tirar isso aqui antes de adicionar os peixes. Você vai tirar isso durante o processo de manutenção, processo de TPA, né, que você vai fazer antes de adicionar os peixes após o período de ciclagem ter sido completo. Vocês vão ver aqui também, ó, vou até dar um zoom para ficar melhor. Tem alguns pequenos tufinhos aqui. Aqui, na verdade, tinha uma ração. Aqui na frente também, ó, tinham rações aqui, um pedaço de ração que entrou em decomposição e ficou com esse tufinho em volta também. Então não é só no tronco que tá com esse tufinho, nas rações também. Lá no filtro, ó, olha lá, as rações foram parar no filtro. Eu não preciso falar nem muita coisa, né, galera? A ração que tava aqui no fundo do aquário, eu joguei uma ração de fundo aqui, e ela acabou parando lá na captação do nosso filtro, né? E é basicamente isso, a questão do esquema de ciclagem de um aquário, né? Obviamente eu foquei em falar sobre aquários de água doce, que a maioria das pessoas começam, né, com um aquário de água doce. Um aquário de água salgada é um pouco diferente disso, tá? Então eu prefiro mais pra frente, com certeza estarei voltando para falar sobre o processo de ciclagem em aquários de água salgada, mas com certeza esse vídeo também vai dar uma base para quem quer montar um aquário de água salgada. Beleza? O vídeo de hoje é esse, em breve estarei voltando, mostrando aí a inserção dos peixes aqui dentro desse aquário, também a primeira TPA, né, pra galera aí que tem dúvidas sobre TPA. Vou voltar para falar sobre TPA também e depois da TPA estarei adicionando os peixes aqui nesse aquário. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, videozinho simples aí, longo, né, mas um simples, sobre processo de ciclagem. Se restaram dúvidas, deixe aqui nos comentários, vou fazer questão de tirar todas essas dúvidas aí de vocês. Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!